Vou falar a verdade. Mesmo estando em uma consulta com um paciente que eu juro que eu presto a maior atenção em tudo que ele está falando, mas meu celular está ali na mesa, caso eu precise responder alguma coisa com urgência. Infelizmente, às vezes isso acontece. Então, quando eu estava lá no meio da consulta, eu vi aquela mensagenzinha de um médico oncologista perguntando: eu preciso saber isso com urgência para saber se eu dou o próximo ciclo de inibidor de EGFR para esse paciente. Não respondi na hora, sabia que poderia terminar minha consulta com tranquilidade. Terminei aquela consulta, expliquei tudo para o paciente com maior paciência, tirei todas as dúvidas, sempre termino perguntando: tem mais alguma dúvida? Porque às vezes o paciente só lembra daquela dúvida depois da consulta. Então isso ajuda ele a lembrar e perguntar qualquer dúvida que ele tenha. Terminando a consulta, fiquei meio... de novo, outra mensagem, não acredito. É o tempo todo recebendo mensagem desse pessoal da oncologia, mas eu dei uma olhada. O paciente está com rashi grave, eu preciso saber se eu dou o próximo ciclo ou não. Bom, meu nome é Vanessa Tanaka, eu sou oncodermatologista. É sim a minha rotina, é muito comum os oncologistas precisarem do meu auxílio, assim como eu preciso do dele, e essa comunicação entre o oncologista e o dermatologista é essencial, principalmente para essas novas medicações que são a imunoterapia e a terapia-alvo. Você não entende nada disso? Não se preocupe, eu já fiz um vídeo sobre isso. Vai lá no meu canal do YouTube, não deixe de assistir para entender melhor o que eu estou falando. Era um paciente com câncer de pulmão em tratamento com uma terapia-alvo, que é um inibidor do EGFR. No caso dele, existem, na verdade, várias formas de você inibir esse receptor do EGFR. No caso dele, era um anticorpo monoclonal que inibe o receptor, porque existem outras moléculas, pequenas moléculas, que vão lá inativar as tirosinoquinases. Então, são as pequenas moléculas TKI que também inibem esse inibidor de EGFR. Qual que é a grande questão desse EGFR? Ele é um receptor que normalmente, quando ele está funcionando bem na nossa pele, ele está mantendo a nossa pele totalmente íntegra. É ele que regula quanto das nossas células precisam se dividir, se multiplicar para manter a nossa espessura de pele normal. Ele que consegue manter a adesão entre as células, para as nossas células da epiderme não estarem soltas, não formarem bolhas, não formarem feridas. A gente precisa dessa integridade. Ela mantém a umidade da nossa pele, mantém o mais importante de tudo. Ele mantém a inflamação controlada. Então, não só ele não deixa nossas próprias células de defesa do corpo atacarem a nossa pele, ou nossa glândula sebácea, ou nosso pelo, como ele também consegue controlar essa inflamação caso a gente sofra algum pequeno dano. Então, se a gente tomar um pouquinho de sol, isso poderia fazer as nossas células inflamatórias irem lá e inflamar a pele. Mas esse receptor impede que isso aconteça, impede que os mínimos traumas causem essa inflamação da pele. Então, quando a gente dá essa droga para tratar o câncer, que é esse inibidor do EGFR, ele vai lá e inibe esse receptor no câncer e vai inibir que o câncer se divida, se prolifere. E com isso, ele vai acabar morrendo, destruindo o câncer. Só que ele não está atuando só no câncer. Ele está circulando no nosso corpo inteiro. Então, essa mesma medicação vai sim atuar nesses receptores de EGFR da nossa pele e causarem o oposto do que eu acabei de falar para vocês. Então, quando você inibe os receptores de EGFR, a nossa pele não consegue crescer, se dividir, se proliferar de modo normal, não consegue manter a espessura normal, a diferenciação entre as camadas da célula, que as células são diferentes, elas não vão conseguir manter essa diferenciação, não vão conseguir manter a adesão, vai liberar uma inflamação muito importante na pele, mais do que na pele, principalmente nas nossas glândulas sebáceas, estão formando pápulas e pústulas pela inflamação
inflamação que a gente está causando nessa glândula. Qualquer mínimo trauma, qualquer mínimo sol, isso é exacerbado, piora muito. E além disso, quando a gente inibe esse EGFR, a gente para de produzir algumas proteínas que inibem a proliferação de bactérias. Então a chance das bactérias se proliferarem na nossa pele e causarem infecção é muito maior. Por isso que quando a gente fala em inibidor de EGFR, o oncologista e o dermatologista precisam estar juntos tratando esse paciente. Porque o paciente vai sim ter uma ótima resposta no tumor, vai fazer muita diferença na vida dele, mas ele vai em quase 100% dos casos, mais de 80% dos casos, ter reação cutânea. E essa reação cutânea vai ser muito rápida, muito inicial e, se não controlada direito, vai fazer com que o paciente tenha que pausar muito o tratamento ou diminuir a dose de tratamento. E ao pausar e ao diminuir, sempre existe o risco do tumor parar de responder àquela medicação. E se ele para de responder, o paciente para de ter benefício. Então, se a gente conseguir controlar a pele para não reduzir a dose, para não parar o tratamento, é muito melhor para o paciente. Isso o oncologista sabe, o dermato tem que saber, e por isso que os dois têm que estar juntos, para fazer com que o paciente tenha a melhor qualidade de vida possível durante o tratamento e a melhor resposta no tratamento oncológico. Então, toda vez que alguém da oncologia me manda essa pergunta, eu sempre respondo. Primeira coisa que eu sempre peço: você consegue me mandar uma foto para eu saber o grau dessa lesão cutânea? Aí que está uma diferença muito grande dos oncologistas para os dermatos. Primeira coisa, eles chamam tudo de rash e os dermatos não chamam nada de rash, praticamente nada. Para dizer nada, assim, existe um rash malar do lúpus, que é o único momento que a gente fala em rash. Fora isso, a gente não fala em rash. A gente fala em um exantema, em um eritema, em pápulas, em pústulas, em bolhas. A gente faz um outro tipo de descrição. Então, um oncologista me falar que o paciente está com rash importante, para mim, infelizmente, não quer dizer nada. Por isso que a foto me ajuda tanto. Dele me mandar uma foto, eu consigo ver que tipo de lesão é, se essas lesões de pele têm realmente relação com esses inibidores do EGFR, e daí o que eu espero encontrar quando a pessoa usa o inibidor de EGFR e está tendo essa toxicidade cutânea. Pápulas e pústulas, principalmente nas áreas mais sebáceas, que vai ser na face e o tronco superior. E a próxima etapa, saber o grau de lesão. Porque o grau da lesão vai fazer toda a diferença na nossa conduta. E eu já falei que existe uma conduta que é pausar a medicação, que a gente quer evitar. E existem guidelines que mostram exatamente como classificar essas lesões. Então, se a pessoa tem menos de 10% da pele acometida, ela vai ser grau 1. Se ela tiver de 10 a 30%, grau 2. Mais de 30%, grau 3. Mas essa porcentagem não é o único critério que existe quando a gente classifica essas toxicidades cutâneas pelo EGFR. Existe o critério de sintomas. Então, se o paciente de 10 a 30% só que está sentindo muita dor, ardor, prurido, e isso está impedindo ele, por exemplo, de fazer uma higiene adequada, ele passa de um grau 2 para um grau 3. Se, ao contrário, ele tem em mais de 50%, 70% da superfície corpórea acometida, mas ele não está tendo nenhum prejuízo, não sente nada, não sente nenhum prurido, não sente nenhum incômodo, consegue fazer todas as suas atividades, faz a higiene completa, se alimenta de modo normal, consegue sair de casa, consegue fazer tudo, mesmo tendo lesões muito extensas, não vamos classificá-lo como grau 3, e sim como grau 2. E por que é tão importante isso? Porque quando a gente fala que o paciente está grau 3, o certo, protocolos internacionais, é pausar o tratamento.
Então você tem que ser muito criterioso quando fala que o paciente está grau 3, porque isso sinaliza que ele vai ter que interromper o tratamento até melhorar, até voltar ao grau 2. Então essa comunicação entre dermato e oncologista vai ser essencial. Então eu fico muito feliz que eles me mandam um WhatsApp e eu posso responder para eles e a gente conseguir discutir o caso antes de pausar um tratamento. No caso desse paciente, apesar dele ter lesões extensas em mais de 30% da superfície corpórea, ele estava pouco sintomático e agora vem a questão: o tratamento para essas lesões estava otimizado ou não? Tenho o que fazer para melhorar ou não tenho o que fazer? Porque se não tiver o que eu fazer, o que melhorar, a pausa da medicação volta a ser uma opção para a gente melhorar as lesões cutâneas dele. Mas se ele não tiver otimizado, tem sim o que a gente fazer. No caso desse paciente, ele ainda não estava tomando a doxiciclina. A doxiciclina é um antibiótico, mas na pele ela tem um efeito anti-inflamatório e ela dá uma regularizada naquela proliferação das células da pele. Então ela faz o oposto do que o inibidor do EGFR estava fazendo. Então ele está ativando a inflamação, a gente dá a doxiciclina para diminuir essa inflamação. Ela também ajuda a pele a voltar a uma homeostase normal da pele. E falando em inflamação, quando a gente dá esse inibidor do EGFR, as pessoas fazem que nem eu falei, pápulas e pústulas na face tronco superior. Muito semelhante à acne. Mas não é acne e a fisiopatologia do desenvolvimento dessas pápulas e pústulas são totalmente diferentes. Lembra que eu falei que qualquer agressão faz uma inflamação muito maior quando a gente usa esse inibidor do EGFR? Os remédios para acne, eles causam sim irritação na pele. Então muitos deles têm ácidos e esses ácidos vão ser agressivos para a pele e vão levar a uma inflamação. Então essa medicação para acne, para controle de oleosidade, não vai ser usada nesses pacientes. Já existem diversos estudos comprovando que elas pioram a pele desses pacientes. O tratamento dessa toxicidade cutânea ou EGFR é super complexo, eu não vou falar nesse vídeo, mas se você aí tem interesse, você quer saber como tratar essa toxicidade, deixa aí nos comentários para eu saber, para eu fazer um novo vídeo. E como eu falei, voltando ao caso do meu paciente, ele estava com uma reação papulopustulosa grau 2, que ainda dava para otimizar o tratamento, então ele não precisou pausar, pôde manter o tratamento, que era tão importante, principalmente porque ainda era muito inicial, a gente estava começando a tratar o paciente, não é um bom momento para a gente ficar pausando o tratamento dele. E com essa comunicação adequada, a gente conseguiu manter o tratamento e melhorar a pele dele até ele conseguir vir na consulta com o dermato, que sempre ajuda o paciente. Sempre a gente consegue fazer alguma coisa a mais que melhora mais ainda a pele do paciente. Esses novos tratamentos oncológicos são super complexos e exigem muito do dermatologista, e o dermatologista precisa estar sempre atualizado, porque a oncologia está mudando sim. Os tratamentos estão cada vez mais específicos para o tumor, mas também trazendo novas toxicidades, novos efeitos colaterais na pele. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem assistindo esse vídeo, porque eu sempre tento trazer atualizações aqui no canal. E se você quer continuar atualizado, me siga e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. E até a próxima!